Fala galera, Lucas Tanaka na área. Vídeo urgente, plantão urgente aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilha. Quem quiser participar do grupo de Cartola, é só me chamar no Instagram ou no Twitter. Mas aqui galera, plantão urgente aqui no canal. Informação: Galo avançou na contratação do técnico Martim Anselmi, argentino de 40 anos, que estava sem clube, estava livre no mercado, desde que ele deixou o Porto em junho após o Mundial de Clubes. Então é um técnico que está livre no mercado desde que deixou o Porto em junho no Mundial de Clubes. 40 anos, técnico novo, beleza? Informação chegou através, primeiramente, pelo meu amigo Guilherme Frossá. Estou confirmando aqui para vocês e vou trazer mais alguns detalhes. E muito importante também, galera, eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo não sabe quem é Martim Anselmi. Vou trazer a opinião, na minha opinião, da pessoa mais bem informada de futebol sul-americano que nós temos aí, né? Que eu tenho conhecimento. Bruno Garcês vai mandar um áudio aqui pra gente, vai explicar a respeito de Martim Anselmi, vai dar a opinião dele. Lembrando, recapitulando, desde sempre venho falando com vocês, Sampaoli, praticamente impossível, improvável, é um nome que a gente poderia neste momento descartar por diversos motivos, muito internamente, de bastidores, não por 4 linhas, que ele é muito bom nessa parte, mas por gestão, por bastidores, no dia a dia e tal. Venho falando venho batendo na tecla, sempre falando isso aqui com vocês a respeito que o Sampaoli é um nome improvável. O Galo, primeiramente, focou em Tite, ele não quis voltar ao Brasil. O Galo focou em Carvajal e Sérgio Conceição, também não quiseram. O Tite não quer trabalhar agora, e tem a cirurgia marcada, 15 de setembro, ele não quer trabalhar esse ano. O Carvajal e o Sérgio Conceição não querem trabalhar no Brasil. Então, Tite, Sérgio Conceição e Carvajal, esses 3 o Galo foi atrás e não logrou êxito nessa negociação. E aí, galera, o Sampaoli eu já trouxe, que era totalmente improvável desde o início, e aí a lista vai descendo. Tivemos nomes como Pedro Caixinha e Zubeldia. Zubeldia, o nome surgiu, trouxe aqui para vocês, estava também na lista, mas bem abaixo na lista, assim como Caixinha. Uma pessoa do órgão, do órgão colegiado do Galo, o conselho gestor, queria o Caixinha aqui, mas a princípio, essa pessoa, a princípio, teve o voto vencido. Foi voto vencido, não conseguiu persuadir as demais pessoas no clube que tomam decisões. Então, Pedro Caixinha, Zubeldia eram técnicos que sim, faziam parte da lista, eram nomes abaixo, mas a princípio o Galo avançou na contratação de Martim Anselmi. Também, obviamente, estava na lista e também abaixo. Beleza? Então o Galo foi tentando esses que eu falei, não conseguiu lograr êxito, foi descendo até chegar no Martim Anselmi. Um detalhe muito importante que eu tenho que passar para vocês. A contratação ou a possível contratação, negociação avançada, muito bem avançada, muito encaminhada, já estão na parte de troca de minutas de contrato, tempo de contrato, questão salarial, tá nessa parte, está muito bem avançada. Eu não vou falar que está fechado, porque negociação a gente sabe como é que é, não sou eu que assino, não sou eu que tomo decisões, o poder de decisão, a caneta não está na minha mão, mas está muito avançado, galera, muito avançado mesmo essa negociação. Então assim, só para explicar para vocês, quem trouxe o nome do Martim Anselmi para o Galo foi o Siga. Então galera, quando sair aí, o Siga foi o responsável de fazer o mapeamento, de fazer o estudo, a análise, tudo em relação ao Martim Anselmi. Foi um nome indicado e muito bem avaliado, entregue em mãos para o Galo através do Siga. Beleza? Então foi o Siga quem está, entre aspas, trazendo o Martim Anselmi para o Galo. Agora, galera, para fechar, vou deixar aqui a opinião. Eu não vou opinar porque eu não conheço, não vou vir aqui dar um de entendido, porque eu não conheço o trabalho dele. Considero como uma aposta, o tempo vai dizer, obviamente, mas vou trazer para vocês aqui, ó, a opinião, igual eu falei mais cedo, Bruno Garcês, que na minha opinião é a pessoa que mais entende futebol sul-americano, tá galera? Vou trazer aqui para vocês a opinião de Bruno Garcês sobre Martim Anselmi. Presta atenção aqui, galera. Olá, Tanaka, vou falar um pouquinho sobre
Martin Anselmi, esse técnico argentino que chamou muito minha atenção quando chega no Del Valle, né? Era assistente do Miguel Ángel Ramírez, que teve uma passagem não muito boa no futebol brasileiro, mas teve uma passagem muito boa no Del Valle. O Martin Anselmi começou a ter sua carreira fora, né? Acho que, se não me engano, foi no Chile, mas não teve tanto sucesso. E aí depois, quando ele chega no Del Valle, o time que ele já conhecia, tinha trabalhado lá como assistente, ele começou a dar um equilíbrio pro time, né? O time que era um time muito posicional, agressivo, ofensivo do Renato Paiva, que hoje não faz muito sucesso no futebol brasileiro, né? Mas ele fez um time, ele conseguiu dar equilíbrio para aquele time, né? Ele conseguiu dar um sistema defensivo mais forte, consistente, mais seguro, e ter a parte ofensiva também, o time posicional, muito bem adequado. Então ele se adaptava muito ao adversário que enfrentava na época, e ele faz por duas boas temporadas no Del Valle, né? Ganhando a Sul-Americana e ganhando a Liga Pro, né? O Campeonato Equatoriano, que o Del Valle nunca tinha ganho, e ele montando esse time equilibrado. Lógico, o Del Valle tem grandes joias, né? Grandes jogadores, trabalha muito bem categoria de base. Isso ele já trabalhava na época como assistente, mas depois como técnico oficial do time, ele trabalhou também isso bastante. E aí foi para o Cruz Azul do México. E no Cruz Azul do México também causou uma boa impressão. Principalmente nisso, os mexicanos adoraram o estilo de jogo ofensivo, com posse de bola, e ao mesmo tempo também tem um equilíbrio defensivo, com bloco baixo. Isso aí conquistou os mexicanos e o fez ser um dos técnicos mais reverenciados lá, né, por ter um trabalho equilibrado, né, com um time ofensivo, que tinha armas para atacar o adversário, não dependia muito do individual, e também com o time jogando com bloco baixo, jogando nos espaços. Então ele conseguia fazer esses dois estilos também no Cruz Azul, né? Agora, sobre o futebol português, eu não acompanhei muito a carreira dele lá, então eu não posso falar com uma análise mais completa do Martin Anselmi nesse sentido. Mas que é um técnico que me interessava já há muito tempo. Eu já o considero um dos melhores técnicos do futebol sul-americano já há um tempo. Ele é jovem, né? Começou muito jovem a carreira também, né? E mostrou que se adapta, e mostrou que quer aprender mais e mais e mais. Então ele vai entendendo como funciona seu time, o elenco, e como trabalhar esse elenco, como o estilo de jogo que vai apresentar conforme o adversário também. Então, por isso nós vimos times competitivos no Del Valle e vimos times competitivos no Cruz Azul. Então eu vou basear muito minha análise por isso. Sobre a análise de Portugal, acho que eu deixo os especialistas lá no futebol português por que ele não deu certo lá no Futebol Clube do Porto. Mas para mim, é um dos melhores técnicos que passou aqui no futebol sul-americano nos últimos anos, e por ser eclético. Para mim, isso é uma das grandes armas de um grande técnico hoje no futebol moderno. Você não ficar preso a um esquema de um jogo só, um estilo de jogo só. Eu acho que você tem que ter variáveis. E isso o Martin Anselmi está trabalhando na sua nova e breve carreira. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, galera. Opinião do Bruno Garcês. Aí, vamos ver agora essa questão. Tá muito avançada, beleza? Vamos aguardar aí as próximas horas. O Galo tem aí a parada FIFA, né? Segunda e terça é folga para os atletas. Mais para frente temos a parada FIFA, que é onde o Martin Anselmi, chegando mesmo de fato, e tá muito bem avançado, repito, pode aí ter um tempo a mais poder impor o seu jogo, impor o seu ritmo e seu estilo, beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Quem quiser participar do grupo de Cartola, me chama lá no Twitter ou no Instagram. Quando eu tiver qualquer novidade, tô de volta, galera. Forte abraço, valeu, é nóis.